Olá pessoal da primeira série da Escola Santa Angélica. Nessa videoaula a gente vai falar de movimento circular uniforme. Então deem bastante atenção à explicação, pausem o vídeo sempre quando necessário e faça anotação caso tenha alguma dúvida, que em nossas aulas por videoconferência eu posso estar tirando essa dúvida de você. Um forte abraço e bastante atenção na videoaula. Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar nessa aula de movimento circular e uniforme. Então, num movimento circular, um corpo ele percorre uma trajetória circular e uma circunferência de raio R. Então, vejamos. Então, vou botar aqui no cantinho para que a gente utilize o restante do quadro de uma forma bem mais proveitosa. Então, a gente tem aqui um corpo. Ele percorre uma trajetória circular de velocidade escalar constante em uma circunferência de raio R. Aí a gente sabe que o comprimento dessa circunferência é 2πr. Então aqui a gente vai ter um corpo percorrendo uma trajetória circular em uma circunferência de raio R. Então agora a gente vai ver algumas grandezas escalares constantes que a gente viu nesse movimento lá nas aulas por videoconferência. Então prestem bastante atenção. Grandezas escalares constantes. A gente viu lá o período, a primeira delas, representado pela letra P em maiúsculo. Então a gente viu o período, mas o que é o período? Então esse período T é igual ao ΔT, ou seja, o tempo de uma volta. E qual é a sua unidade no sistema internacional? É o segundo. Então aqui a gente tem a unidade. A grandeza seguinte que a gente viu foi a frequência. A letra Fzinha representada. Então o que vai ser essa frequência? Nada mais é do que o número de voltas em um determinado tempo. Ou ainda a frequência é o inverso do período. O inverso do período. E a unidade no sistema internacional é o Hertz. Em seguida, a gente viu também a velocidade linear. Agora, bastante atenção. A gente tinha lá, nos movimentos anteriores que a gente viu, que a nossa velocidade nada mais era do que o ΔS sobre o ΔT. Só que observe quem é o nosso ΔS aqui, o nosso espaço percorrido, ó, nada mais é do que o comprimento da circunferência. Então a gente vai ter aqui 2πr e o nosso tempo nada mais é do que o período. Então a gente tem que é 2πr sobre o período. E a unidade no SI é o metro por segundo. Então isso aqui foi o que a gente já viu na sala de aula e a gente está revisando novamente. Então repetindo, o período é o tempo de uma volta na circunferência. A frequência é o número de volta em um intervalo de tempo. E a velocidade linear nada mais é a variação do espaço sobre o tempo percorrido pelo aquele corpo em uma velocidade escalar constante. Então pausem o vídeo sempre que quiserem e bastante atenção para esse primeiro momento. Então vou fazer a limpeza do quadro para a gente dar continuidade com o que mais nos interessa. Olá pessoal, então vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar de grandezas
angulares. Mas inicialmente vamos fazer aqui a análise mais uma vez do nosso desenho. Então eu tenho aqui um corpo que ele vai sair desse ponto até esse outro ponto aqui. Então ele vai percorrer um espaço aqui, delta S. E ele está com uma velocidade V. Aí a gente tem aqui o centro dessa circunferência de raio R. E aqui a gente tem o deslocamento. A gente tem um ângulo respectivo a esse deslocamento. Então aqui a gente tem o deslocamento escalar e aqui a gente tem o deslocamento angular. E aqui a gente também vai ter uma velocidade angular que é representada por essa letrinha aqui. Agora vejamos as grandezas angulares. Grandezas angulares. Então vejamos. A primeira dela é o deslocamento angular. Então, deslocamento angular nada é do que isso aqui, que vai ser o ângulo gerado. Ou seja, o ângulo que foi gerado aqui. Então, o ângulo girado ali. Então, esse ângulo nada mais é do que a variação do espaço pelo raio. Então, aqui a gente tem que esse ângulo é o ΔS sobre o raio. E a grandeza no SI é o radiano, que é o rádio. Prosseguindo, a gente tem também a velocidade angular. Velocidade angular, que é representado por essa letrinha aqui. Então a gente tem que a velocidade angular nada mais é do que a variação do ângulo pelo tempo. E aqui a gente vai ter, como é em radiano, a gente tem uma circunferência completa em radiano, é 2π sobre o tempo, que é o período. Então aqui a gente tem a nossa velocidade angular, que nada mais é, aqui é o comprimento da circunferência, que é medido em radianos por tempo ou por período, que é segundo. Então aqui a gente tem que é radiano por segundos. Então isso aqui é a segunda parte, que são as grandezas angulares, o que a gente também viu na sala de aula. Então, partindo aqui, a gente vai ter uma relação importante. Então, relação importante. A gente tem que a nossa velocidade vai ser nossa velocidade é igual à velocidade angular vezes o raio. Então aqui a gente tem que a nossa velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Essa é uma relação importante que vai servir para que vocês resolvam alguma questão que venha a necessitar. Então, mais uma vez, vou fazer a limpeza da lousa para a gente concluir essa aula. Então, pessoal, vamos encerrar aqui falando de transmissão de movimento circular. Então, transmissão do movimento circular. Então a gente vai falar em dois casos: transmissão por contato
inicialmente aqui, contato, e depois a gente vai falar transmissão por correia. Então a gente tem aqui transmissão por contato e transmissão por correia. Então a gente vai analisar aqui, ó, a gente vai ter uma circunferência B, aí a gente tem que nessa circunferência ela tem o raio R, e ela está descrevendo uma velocidade angular B. E aqui eu tenho uma outra circunferência maior. Ver se ficou. Vou apagar para poder fazer a correção. Não ficou tão. Então aqui eu vou ter uma circunferência maior. Melhorou um pouco. Então aqui eu tenho uma circunferência A com uma velocidade angular de A e o raio A. E aqui eu tenho o raio B. E aqui a gente tem a nossa velocidade linear. E aqui uma vai estar transmitindo para a outra. Já já ao final a gente vai fazer a análise das equações da velocidade linear que está sendo transmitida de B para A e de A para B. Vejamos agora a transmissão por correia. Então aqui eu tenho uma circunferência B, aqui a gente tem a velocidade linear, aqui eu tenho o raio de B, aqui eu tenho uma velocidade angular de B. E aqui eu tenho agora a correia desse sentido. Aqui a gente vai ter que, nessa correia, vai estar passando a sua velocidade linear. E aqui agora eu tenho uma circunferência maior. Nem vou fazer ela completa, mas aqui eu tenho uma circunferência maior. De raio, circunferência A, de raio A. Aí a gente tem a sua velocidade angular de A. E a gente tem aqui uma velocidade linear. E aqui a gente tem o outro caso. Ótimo até aqui. Eu vou fazer aqui a... Então só pegar o pincel de outra cor. Então aqui a gente tem os dois tipos de transmissão. Transmissão por contato e transmissão por correia. Agora a gente vai ver as velocidades linear transmitida. Então, velocidade linear transmitida. Então, a gente vai ter as velocidades linear transmitidas. Então, para o primeiro caso, a gente vai ter que a nossa velocidade linear é igual à velocidade angular de A vezes o raio de A, que é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Já no segundo, a gente vai ter que a nossa velocidade aqui é 2π frequência de A vezes o raio de A, que é igual a 2π frequência de B vezes o raio de B. Então aqui a gente tem as duas relações de velocidade linear. Portanto, a gente partindo dessa última, a gente conclui, aqui do lado direito, a gente conclui que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B vezes o raio de B. Então aqui a gente tem o nosso movimento circular com as suas respectivas transmissão por contato e por
correr. Então vocês podem estar fazendo aí a pausa do vídeo, analisando e anotando as dúvidas, que a gente vai estar tirando essas dúvidas na aula por videoconferência. Então bastante atenção e qualquer dúvida estamos sempre à disposição.